Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Cleison, aqui do Cocão, local na qual nasceu esse projeto lindo Clama Cocão, que tem abençoado vidas, que tem edificado vidas, que o nome do Senhor tem sido glorificado através desse projeto. Eu já louvo a Deus pela vida da nossa irmã Jocala, que Deus o abençoe, a sua família, a todos aí que têm contribuído para com que esse projeto cresça, para com que o nome do Senhor tenha sido glorificado e que haja frutos, como já vem tendo frutos. Eu só queria deixar uma breve reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24 e 25, que diz: Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Meus irmãos, se há uma palavra que eu destaco nesses versículos, nessa passagem bíblica, essa palavra é tempestade. Todos nós sabemos que as tempestades da vida elas são inevitáveis. Os próprios discípulos, eles passaram por uma tempestade. As tempestades da vida, elas alcançam a todos. Elas alcançam a ricos, pobres, doutores, analfabetos, a brancos, negros, elas alcançam a todos. As tempestades da vida, muitas vezes elas são pedagógicas. Elas sempre nos ensinam alguma coisa. Mas perceba que nos versículos anteriores, Jesus ele liberou a palavra de ordem para os discípulos. Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e passe para o outro lado. Os discípulos deveriam obedecer a palavra de Jesus, a ordem de Jesus. Mas a gente pode perceber que no decorrer da viagem até chegar ao outro lado, os discípulos seriam surpreendidos por uma avassaladora tempestade. Mas olha que contraste. Os discípulos obedeceram a Jesus, mas eles passaram por uma tempestade. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, mas eles foram surpreendidos por uma tempestade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem na mente de que por obedecer a Jesus, nós só passaremos por águas tranquilas e não por avassaladoras tempestades. Talvez tenha alguém que esteja ouvindo e irá ouvir essa palavra e vai dizer: eu me identifico com isso. Talvez alguém vai dizer: eu estou inserido nesse grupo de pessoas que está obedecendo a palavra de Jesus, mas as tempestades da vida estão assolando em minha vida. As tempestades, elas estão tirando o meu sono, mas eu quero te dizer, não se desespere, não perca a cabeça, sabe por quê? Porque elas podem estar fora do teu controle, mas não fora do controle do Altíssimo. Talvez Deus esteja usando essas tempestades como um instrumento pedagógico dele para a sua vida. Perceba que Jesus vai ao monte a orar, de tardezinha. Jesus muitas vezes não tinha tempo para comer, mas para orar ele tinha. Até porque a oração era a sua própria respiração. E você acha mesmo que Jesus não estava intercedendo pelos discípulos? Você acha mesmo que Jesus não estava orando pelos discípulos? Quando o barco dos discípulos estava longe da terra, a tempestade começa. Quando o barco dos discípulos estava longe da terra, as águas, as ondas começam a açoitar o barco dos discípulos. E aqui eu vejo os discípulos desesperados. E aqui eu vejo os discípulos amedrontados, com medo de morrer. E talvez tenha alguém que tenha pensado: cadê Jesus? Talvez tenha alguém que tenha pensado: cadê aquele que acabou de multiplicar pães e peixes? Mas sabe onde é e o que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando pelos discípulos. Jesus estava trabalhando pelos discípulos. E talvez tenha alguém que está desesperado. Talvez tenha alguém que está dizendo: cadê Jesus em meio a essa tempestade que eu estou vivendo?
Cadê Jesus em meio a essa tempestade que tem tirado a minha tranquilidade? Mas eu quero te dizer que Jesus, ele está intercedendo por você. Eu quero te dizer que Jesus está trabalhando ao teu favor. Perceba que Jesus, ele na quarta vigília da noite, vem Jesus andando sobre as águas. Mas é necessário a gente analisar algo aqui. O que? Jesus começou a orar por volta das 5 às 6 horas da tarde. Mas Jesus só vem até os discípulos na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite naquela época era por volta das 3 horas às 6 horas da manhã. Isso significa que os discípulos ficaram mais ou menos 10 horas de relógios naquela tempestade. Os discípulos ficaram mais ou menos 10 horas de relógio naquela aflição, naquele desespero. Mas o que os discípulos precisavam entender é que Jesus ele chega na hora certa, que Deus ele age no momento dele. E Jesus vem andando sobre as águas na quarta vigília da noite. Só que a pergunta aqui é: por que Jesus ele andou sobre as águas? Sabe por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para mostrar para os seus discípulos que aquilo o que eles mais temiam estava servindo de caminho para que ele se aproximasse deles. Vou repetir isso aqui. Jesus queria mostrar para os discípulos que aquilo que eles mais temiam, as águas, estava servindo de caminho para que ele se aproximasse deles, para que houvesse aproximação, para que houvesse contato. Você está entendendo agora por que essa tempestade? Você está entendendo agora porque essa aflição, porque isso tudo que tem tirado o teu sono? Sabe o que é? É Deus permitindo para haver contato contigo. É Deus permitindo para haver relacionamento contigo. Relacionamento íntimo contigo. E nessa crise na qual nós estamos vivendo, nesse momento difícil na qual nós estamos vivendo, para uns, Deus permitiu essa tempestade para disciplinar, para corrigir, mas para outros, Deus permitiu essa tempestade para haver aproximação, para haver relacionamento íntimo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.